E aí a gente volta e de cara com essa possibilidade aí do Brasil ampliar ou fazer aplicar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos por conta do tarifaço. Queria entender um pouco da sua percepção, né? O Brasil tentou negociar, fez movimentações comerciais com os Estados Unidos, tentou, por meio também das relações internacionais, dissuadir o governo americano de aplicar essas tarifas, acabou não conseguindo. E agora, com essa possibilidade da reciprocidade, na sua percepção, professor, seria um movimento mais burocrático, mais natural, que deve acontecer mesmo para tentar ampliar as negociações, ou pode acabar saindo um tiro pela culatra? Veja, eu não sei se a última vez a gente aplicou muito da questão da reciprocidade na relação Brasil-Estados Unidos, mas é um fato que você tem que fazer. Nas relações internacionais, o princípio é de que aquilo que você me cobra, eu tenho de cobrar de você. Até para evitar que você tenha aí uma situação de quase vassalagem de um Estado em relação ao outro. Então, o Brasil tem de buscar aí as alternativas para também resolver essa situação de uma maneira que seja positiva para o país, né? Nós não podemos, mesmo quando nós aplicamos a reciprocidade, nós não devemos aplicar em áreas que nos são prejudiciais. Não é? Então, isso é um fator importante, você selecionar muito bem quais são os setores que acha que poderiam ter um impacto na economia norte-americana. Claro que o Brasil não é, assim, o principal parceiro dos Estados Unidos, inclusive nós somos concorrentes dos Estados Unidos em muitas áreas, particularmente quanto a mercados como China, Índia e outras partes do mundo, mas é importante saber localizar efetivamente onde aplicar esse tipo de situação. Mas o mais relevante, eu diria, nesta questão é de nós sabermos que as manifestações do governo brasileiro terão pouco impacto ali naquilo que os Estados Unidos farão. O que é importante seria que o Brasil entendesse, utilizasse os mecanismos existentes dentro dos Estados Unidos, ou seja, utilização de companhia de lobby, utilização de pressão por parte das empresas norte-americanas que operam no Brasil, para que essas se transformem efetivamente naqueles que colocam pressão no governo norte-americano para isso. Porque você achar que um diplomata vai conseguir resolver essa questão é um erro muito grande. Você precisa aí que haja aí uma estratégia nesse sentido, porque a pressão interna é efetivamente aquilo com que Donald Trump consiga ser aí de alguma forma dissuadido ou persuadido nesse processo. Mas eu diria outras coisas também, né? Nós temos no setor de propriedade intelectual, existem algumas áreas que o Brasil poderia quebrar algumas patentes, né? Só você pensar hoje em dia naquele negócio que virou moda, né, de canetas emagrecedoras, a gente tem uma questão aí de patentes que poderia ser utilizada como um mecanismo efetivo neste processo todo. Professor, e aí o senhor falou do cenário interno americano, cenário doméstico americano, a gente também tem mais ou menos essa mesma, esse mesmo cenário, né? Que lá tem as eleições de meio de mandato, o Trump precisa movimentar a sua base política para não perder votos ou não perder a eleição, assim como o presidente Lula também precisa fazer esses movimentos. E já percebeu que essa rivalidade, esse antagonismo com o Trump dá voto para ele, ou pelo menos dá uma percepção de melhor posicionamento em relação ao cenário eleitoral. Esse cenário eleitoral pode estar influenciando também essas rusgas, essa movimentação toda comercial em detrimento ao que está acontecendo, ou que deve acontecer nos próximos meses? Veja, a utilização de um bode expiatório, a utilização de um terceiro ou de um país, é sempre uma forma de você garantir um determinado tipo de apoio da opinião pública com relação ao seu país, porque a população, de alguma forma, se sente prejudicada pela ação daquele que é o inimigo externo. Trump utiliza muito isso, não é? Os presidentes norte-americanos utilizam muito isso. Netanyahu usa isso o tempo inteiro, o próprio Bill Clinton disse que ele faz isso há mais de 30 anos. Então, você observa que isso é uma realidade. E neste processo, claro que o presidente brasileiro utiliza e pode utilizar a figura de Donald Trump como algoz nessa situação toda, justamente dizendo que o Brasil não teria razões para ser prejudicado pela atuação, justamente porque o Brasil tem um saldo
a relação dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária. Então, é uma questão mais aí que, sabendo utilizar politicamente, rende votos. Agora, para o presidente Trump, a questão do Brasil é irrelevante no cenário doméstico, porque ele tem problemas piores nesse processo todo. Ele tem a questão do Irã, o aumento do preço do petróleo, o fato de que a possibilidade de ele se tornar um pato manco é elevadíssima quando a gente olha para o cenário eleitoral dos Estados Unidos. Então, é uma realidade que ele enfrenta ali. Nós vamos ver um presidente um pouco mais acuado e, claro, até mesmo na questão de armamentos, você vê, tem muita coisa que a gente nunca sabe, evidentemente, se é verdade ou não, se é fumaça que é colocado. O presidente Clinton era o campeão de balões de ensaio. Colocava o balão, as pessoas começavam a falar daquilo e esqueciam do que estava acontecendo. Então, a gente não sabe se isso é um tipo de balão que o governo americano está utilizando para criar uma ideia de que os Estados Unidos estão aí com problemas de munições, mas o fato é de que utilizaram bastante e tem aí um problema de reposição. Então, pode ser verdade. E claro que os chineses vão ser inteligentes nesse processo também com relação à utilização de terras raras.